Graças a Deus. Nós vamos falar um pouco da palavra de Deus, daquilo que nós temos que falar. E a pergunta é: quem é o teu Deus? Diga essa pessoa do teu lado aí: quem é o teu Deus? Diga aí. Nós falamos que o nosso Deus é aquele que morreu na cruz e não ficou lá, ao terceiro dia ressuscitou. Mas só que infelizmente na prática muitas vezes não é bem assim. E você vai aprender um pouquinho que é importante você entender quem é o teu Deus. Faz toda a diferença quando você acredita num único Senhor e Salvador da sua vida. Nós vamos ler Mateus 6,33. Um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, Mateus 6,33, diz: mas buscai primeiro o reino de Deus. Buscai. Então, é um verbo de ação. Nós que temos que agir, nós que temos que ir, nós que temos que buscar. Porque se fosse ficai, mas disse buscai, né? A gente tem que ir atrás. O reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ali falou todas ou algumas? Espera aí, vocês estão aqui? Ali falou todas ou algumas? Todas as coisas. E todas as coisas, aquilo que você precisa está incluso em você buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. E diz: e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Só quem tem essa promessa é Deus. Maomé não tem, Buda também não tem, Confúcio também não tem. Não tem, o Papa não tem. Agora Jesus, ele tem essa promessa para mim e para você. E você precisa acreditar. Primeiro buscar o reino de Deus e a sua justiça. E a outras coisas, porque antes, né, você vai lendo em Mateus 20, você vai lendo que vai falando de comida, bebida, o que está preocupado com beber, com vestir. Ele vai falando: não se preocupe com isso tudo, não ande ansioso, mas busquem primeiro o reino de Deus e a outras coisas Ele vai dar. Diga assim: o meu Deus, Ele sabe que eu preciso de comida, de bebida, de dinheiro. Meu Deus, Ele sabe, mas quando eu busco a Ele, em primeiro lugar, tudo isso Ele vai me dar. Amém? Então é um Deus tremendo, né? Vamos aplaudir esse Deus então? Aleluia. Feche os seus olhos. Senhor Deus, que esta palavra caia em terra fértil. Aquele coração duvidoso, meu Pai, arranca a dúvida, arranca a incredulidade e coloque, meu Pai, essa semente, que é a tua palavra, semente de fé, semente de paz, de esperança, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Pode sentar, em nome de Jesus. Que bom que você veio, Deus vai te abençoar, hein? Porque nós sabemos que para vir na casa de Deus é uma luta diária, é uma luta diária. E a palavra de Deus nos diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você tem que se alegrar quando você vai buscar a casa de Deus. Eu quero conhecer hoje as pessoas bonitas que estão nos visitando hoje pela primeira vez. Tem alguém hoje nos visitando pela primeira vez? A gente quer te conhecer? Mantenha sua mão no alto. Você é bem-vindo aqui. Mantenha sua mão no alto, que o pessoal vai chegar até você e vai te dar esse hub aqui. Você vai preencher. Depois você pode deixar na cadeira, que nós vamos entrar em contato com você, tá bom? Não precisa colocar CPF nem a sua senha. Fique tranquilo, tá bom? Você é bem-vindo neste lugar, amém? Hoje nós temos a super quinta. A super quinta. 7 quinta-feiras em jejum, até meio-dia no mínimo, para que Deus responda o teu propósito, amém? Mas buscai em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e a outras coisas Ele diz que vai nos acrescentar. Você confia em Deus? Então você precisa colocar Deus em primeiro.
quem é o teu Deus? A quem você tem buscado em primeiro lugar? E muitas vezes é uma guerra em nossas vidas que a gente, quando cresce, não é ensinado a colocar Deus como prioridade, a colocar Deus em primeiro lugar. Primeira coisa, quando você tem Deus em primeiro, é porque você é apaixonado por Ele. Amém? Amém? E quando você está apaixonado, você faz o quê? Eu gostei. E é desse jeito mesmo. Tu está apaixonado, tu vai para guerra. Tu pode estar sem arma, mas você vai. A paixão é fogo. Você está com... Eu lembro quando eu conheci a pastora, nós começamos a namorar. E eu do Rio de Janeiro, um calor tremendo. E olha, pastor Jonas, frio, 2 graus abaixo de zero, eu sem carro, eu ia lá. Eu estava lá. Pastor Vilmar, eu sei que tu dançou até balé, né? A gente faz coisa do Arco da Velha. E eu ia a pé, mas ia alegre, ia saltitando. Olha, eu ia feliz. Rapaz, vou ver meu amor. Você também é assim? Não é o pastor, né? Os olhos lacrimejam. Aí quando você liga, né? Oi, amor, oi? Como você está? Eu estou bem, e você? Aí já passou 2 horas no telefone. Desliga você. Não. Mas, não, eu entendi que vocês entendem, né? Vocês entendem. E por que a pessoa faz isso? Porque ela não quer ficar longe da pessoa. Amém ou não amém? E por que a gente não faz assim com Deus? Por que a gente não faz assim com Deus? Deus, em primeiro lugar, buscai. Mas tem frio? Será que eu vou no culto hoje? Está cansado? Será que eu vou orar hoje? Será que eu vou ler? Quando a gente está apaixonado, meu querido, não tem bola perdida, não tem tempo ruim. Aí eu comecei a falar em paixão, a pastora apontou lá. Meu amor, I love you. Não é? Eu era tão apaixonado, eu falei, eu vou ter que casar com essa mulher. Não, a gente faz coisinha. O pastor Marco, eu lembro que ele ia de regata. Lá no paraíso, ele ia lá, meu querido. E ele conta que ele dormiu na rodoviária. Ele ficou lá, mas não a ré do pé. Porque, gente, isso aí é paixão, amém? Amém? Então você precisa entender essa paixão e jogar ela em Deus. Puxa, se por uma pessoa, essa pessoa vai me fazer feliz, essa pessoa vai me ajudar. Ela, olha, a gente faz do Arco da Velha. Eu lembro que eu nem sabia orar direito, e a pastora orava num tal de monte, sabe? Longe pra cá. Eu ia junto. Eu vou orar. Não é assim, Rodrigo? É assim, a gente vai. Rapaz, e nós temos que entender, se nós fizermos isso assim com Deus, nós vamos ser um foguete na terra. Vai ter bênção sem medida, vai ter milagre, mas você tem que ser apaixonado por Deus e comprovar a paixão por Ele, amém? Você precisa comprovar. Eu amo a Deus, mas você não vem culto, você não ora mais, você não lê Bíblia, você não jejua, não dizima, você não faz nada. E você diz que ama. Mas que amor terrível é esse? Que amor é esse? Eu ia cantar a música do Cazuza, mas que país é esse? Eu tinha pensado, que amor é? Não, mas você diz que é apaixonado? E para você colocar Deus em primeiro, tem que renunciar a todas as outras coisas. Quando você conheceu aquela pessoa, e aí, no meu caso, eu tinha as 2, 3 assim.
vocês falam, você era da mesma coisa. Ou pior. Tem uns aí que vê cheio de esqueminha, Paulo. Aí tiver que ou cortar as linhas. Então a gente larga todas as outras. Amém ou amém? Amém, gente? Ou vocês são muçulmanos, né? Amém ou amém? Ah, mas larga mesmo, amém? Mas largue. A gente larga todas as outras para viver. Olha, não, é essa aqui. E quando a gente encontra a pérola que é Jesus, todas as outras coisas precisam ser anuladas da sua vida. Todas outras coisas. Mas buscar em primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as outras coisas vão ser acrescentadas. Eu quero te dar uma chave, que muitas coisas às vezes não desata na tua vida, na sua casa, porque Deus não está em primeiro. Ele está fingindo que está em primeiro. Você fingiu que colocou ele em primeiro, mas o teu dia a dia você não prioriza ele. Veja bem aqui, ó, vamos ler 2 Timóteo 2:5. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Aí, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Vê se consegue na King James aí para mim, nessa aí. Vê se consegue aí. No 5. Aí. Da mesma forma, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com o regulamento. Diga assim: Deus, Ele tem o seu regulamento. Amém? Então, o campeonato de xadrez tem o seu regulamento, o de futebol também tem. Amém ou não amém? E se o atleta, ele vai fora do regulamento, ele é banido. Amém ou não amém? Ele não vai ser coroado como vencedor. Porque Deus, ele tem as suas normas. E muitas coisas você não alcança. Muitas vezes você fica triste, angustiado, porque você não está segundo o regulamento. Você não está dando prioridade ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Você está fazendo um regulamento para você. Você está fazendo um regulamento para você. Mas diz, da mesma forma, nenhum atleta, nenhum, pode ser pastor, pode não ser, é coroado como vencedor se não competir de acordo com o regulamento. E o regulamento, ele já foi colocado. E as pessoas dizem, não, mas eu acho que não é assim. Você está fora do regulamento. Amém ou não amém? Eu acho que a Bíblia, ela é um livro velho. Você está fora do regulamento. Então Deus, ele tem uma norma. Ele tem um regulamento. E quando a gente sai do regulamento, não recebe a coroa de vencedor. Por isso que às vezes nós sucumbimos, às vezes nós perecemos, porque nós não lutamos segundo a norma. Em tudo será assim. No casamento, Deus estabeleceu uma norma. Se você começar a trabalhar fora da norma, você vai ser punido. No teu trabalho também é assim. No teu trabalho você chega, ó, ele já te faz, tem uma norma. Você não cumpre, você pode ser mandado embora. Amém ou amém? Amém ou amém? É segundo a norma. E a norma de Deus? Busca a Deus em primeiro lugar. E todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Se você não está dentro da norma, tem coisas que você não vai receber. Mas não, já tem um regulamento. Você não vai receber porque você competiu fora do regulamento. Fora do regulamento. E por isso que você precisa ouvir e praticar a palavra de Deus. Porque senão você vai lutar pensando que está lutando dentro do regulamento e não está. Por exemplo, você vai lutando pensando que vai para o céu, aí tu vai para o inferno. Porque você vai fazendo do teu jeito. Você não vai dentro do regulamento. E Deus, ele não trabalha com o nosso regulamento, trabalha com o dele.
e diz: busquem primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Quer ver? Mateus 6, 24. Presta bem atenção. Ninguém pode servir a dois senhores. Diga assim: dois. Diga dois. Diga dois. Amém. Ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém. Alguém pode servir. Esse aqui pode. Não, diz que ninguém pode servir a dois senhores. Pois odiará um e amará o outro. Se lembra Jacó? Jacó, na Bíblia, ele tinha casado com Raquel e com Lia. Ele não gostava da Lia e amava Raquel. Sempre um vai ficar de fora. Que não tem como você ter dois deuses. E diz: ou será leal a um e desprezará a outro. Não pode servir a Deus e a Mamon. Mamon é o Deus da riqueza. Mamon, ele promete as mesmas coisas que Deus promete. A diferença é que Mamon não cumpre. Ele fala: não, busca o dinheiro, busca incessantemente, deixa a igreja, deixa a família, deixa, mas busque, eu vou te dar felicidade, você vai ter paz. Aí quando você alcança alguma coisa de riqueza, não tem paz, os filhos estão enrolados, o teu casamento piorou, a saúde às vezes debilitada, porque você foi na conversa de Mamon. O maior opositor a Deus não é Satanás. Satanás já foi destruído na cruz do Calvário. Está debaixo dos nossos pés. Mas o Mamon, o Deus da riqueza, ele compete o tempo todo com Deus. E quem diz isso aí é Jesus. Ninguém pode ter dois senhores. Ou você vai desprezar um. Eu falo para você, quem você está desprezando? Quem você tem sido leal? Quem você tem colocado em primeiro? Quem? Choveu, você não vem na igreja, mas vai trabalhar amanhã. Está frio, você não vai buscar Deus, mas você vai para o trabalho amanhã. Quem você está? Você está desprezando quem? Aí você tinha que acordar cedo, que você é ensinado, ler uma porção da Bíblia, e você orar, você vai direto para o trabalho. Não, lá eu não posso deixar. Eu não posso deixar. Deus eu posso desprezar. Deus eu posso ficar dias sem falar com Ele. Deus eu posso ficar anos sem falar com Ele. Mas no meu trabalho, o Mamon não. O Mamon eu preciso cultivar ele todo dia. Mas olha bem, eu sou apaixonado por Deus, hein? Eu amo a Deus. Não, quem ama a Deus quer todo dia estar junto dele. Mais vale um dia na casa de Deus do que 1000 em outros lugares. A diferença é muito grande. Um dia você aqui vale mais do que 1000 em outro lugar. Nós tivemos aqui recentemente, né? Tivemos uma fêmea. E vocês viram que tiveram pessoa que eles pagaram um preço alto para assistir a Ana Castela, Luan Santana, para assistir vários artistas. Eles pagaram um preço alto. Mas por que eles pagaram um preço alto? Você sabe, né, que esses grandes shows, aqui eu acho que não teve, mas de repente teve. Eles colocam fralda descartável para eles ficar na frente. Eles querem ver, na cima, eles querem ver o artista deles de perto. Eles botam fralda descartável. Aí, eu nem sei, eles devem fazer o número 2 também. Não, o 1 é certo, né? Mas não sei se faz o 2 também, né? Que ele não quer sair dali. Ele não. E chega às 6 da manhã, 5 da manhã, vem de longe e fica ali com fralda descartável, todo mijado, né? Mas por que eles fazem isso? Porque eles amam. Eles amam o ídolo que eles buscam. Ah, se você amasse Jesus,
essa igreja está lotada às 5 da manhã, 6 da manhã. Eu amo na minha regra. Eu amo no meu regulamento. Aí por isso tem coisa que você não alcança. Porque tem que lutar de acordo com a regra. O vencedor tem que estar de acordo com a regra. Senão, meu querido, ele não vai conseguir a coroa. E por isso, muitas vezes, a gente sucumbe. Mas por que não vem as outras coisas? Porque Deus também não está sendo buscado em primeiro. Então, reflita hoje, quem é teu Deus? O teu Deus é aquele que você dá mais atenção. Se você tem desprezado a conexão, a intimidade com Deus, porque Deus parece que é teu Deus. Porque muitos, o Deus deles, não sei se você já viu, ele está numa cruz pendurado e ficou lá, pastor Japa. Ficou lá. Aquele lá está morto mesmo. E muitos adoram como ele se estivesse morto. Então, quando a pessoa é apaixonada, ela não vê dificuldade, ela não vê dinheiro, ela não vê obstáculo, ela não vê necessidade nenhuma. Ela vai atrás. Amém ou não amém? Pô, eu lembro um jogo do Corinthians. Uma senhora, acho que foi... Essa é a final do Corinthians. Pastor Marco deve saber. Japa, né? A mulher foi sem dente. Era no Chile, sei lá. Onde que é mesmo agora? A Libertadores? Sei lá, final. Peru. Sem dente no Peru. Vai queimar nosso filme ainda lá, né? Foi pra lá. Eu falei, mas por que não... Mas por que deixou de ir no jogo e botou o dente, né? Não é algo simples. E ela tinha uns 70 e poucos anos, meu querido. Você queria ver o Corinthians. Ela vai paixão. Se você soubesse, você é apaixonado por Deus, Ele vai te dar tantas maravilhas, tantos sinais, tantos milagres, tantos prodígios. Mas para Deus, é lá na chácara que vai ter o evento. Lá na chácara. Lá na... Gente. A pessoa é intensa para tudo. Para tudo ela é intensa. Ela é intensa em várias coisas, mas para Deus não precisa ser intensa. E olha que Salmo 1 diz, medita de dia, de noite, seja intenso. Mas você não é intenso como é no teu trabalho. E às vezes você tem murmurado, tem reclamado, mas Deus fala, meu filho, eu quero o primeiro. Eu não aceito outro lugar. Você quer arrumar um lugar para mim? Eu não aceito outro lugar. Deus não encaixa em outro lugar. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. E a outras coisas, Ele vai te dar. Deus é teu Pai, sabe daquilo que você precisa. Mas as pessoas, elas são ludibriadas por Mamon. Mamon é um falso Deus. É um falso Deus, ele diz que vai dar tudo, mas não dá. Porque senão seria fácil, né? Tem dinheiro, aí o teu casamento está quebrado, você paga. Quer quando, mulher? Quer quando? Toma, olha, fica aí, me ama. Será que é assim? Você compra o amor do filho? O amor do pai? Você compra? Não tem como. Pode ter dinheiro que for. O dinheiro que for, você não consegue. Então o Mamon, ele diz que dá tudo, mas ele não dá. E quantas pessoas são iludidas? Porque se você vê a questão de porcentagem, às vezes o teu empenho é 70% buscando Mamon e 30%, se for 30%, para buscar Deus às vezes. Já pensou se fosse assim com o teu casamento? Com a tua paixão? Eu estou gostando daquela menina lá, daquele rapaz, mas eu não vou de lá não. Duvido. Você se vira. Pede dinheiro emprestado, você pede carona, mas o que você vai, você vai.
Eu estou olhando a mãe do Jonathan. Mas duvido. A Amanda de manhã é ruim para acordar, hein? Mas vê se ela não acorda. Acorda. Ela tem motivação. Ela vem sorrindo, vem sorrindo. Sorrindo, vem. Gente, faça isso com Deus. Dê prioridade a Deus e você vai ter sucesso. 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 Porque Deus, ele diz que a gente é bem-aventurado. Bem-aventurado é feliz em tudo. Só que nós desprezamos muito a Deus e adoramos a mamão. A gente é fidelíssimo. Vamos ler Lucas 10, 38. Preste bem atenção, que é libertador para a tua vida. Libertador. E diz: buscar o Senhor enquanto pode achar. Tá. Lucas 10, 38. Veja lá para mim. Buscar o Senhor enquanto pode achar. Invocar enquanto está perto. Olha, rapaz, as pessoas às vezes buscam a Deus quando estão em situação ruim. Deus, ele aceita? Ele aceita. Mas para que você esperar ficar ruim para depois buscar? Seja inteligente. Quem antecipa, governa. Quem antecipa, governa. Seja inteligente. Olha o que diz Lucas 10. Caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés de Jesus. A Maria estava no culto. O pastor era Jesus. Já pensou no teu pastor Jesus? Se com um pastor perito já se empolga, você imagina você com Jesus. Jesus pregando. Maria falou: eu vou sentar, meu querido, eu quero aprender tudo. Não quero nem saber. Não quero saber de Netflix. Eu não quero saber. Largou o celular, desligou, mas largou tudo. Eu vou sentar na frente de Jesus. E diz: ficou sentado aos pés do Senhor, ouvindo o que ele ensinava. Marta estava inquieta. Por que Marta estava inquieta? Porque ela não estava sentada junto com Maria. Não estava. Estava fazendo a regra dela, a norma dela. E quando você está fora da norma, o que acontece? Marta estava inquieta. Algumas traduções dizem ansiosa. Porque está fora, não está lutando conforme a norma certa. E aproximando-se de Jesus, inquiriu-lhe, né? Falou com Jesus: Senhor, não te importa de que minha irmã tenha me deixado só com todo o serviço? Sempre a pessoa, quando está inquieta, fora de Deus, ela se preocupa mais com os outros do que com ela. Sabia? Quando a pessoa está fora de Deus, ela se preocupa mais com os outros. Ela não foi falar dela, ela foi falar da irmã dela. Aí você fica preocupado com: é porque que é esse, é essa. Porque você não está aos pés de Cristo. Maria, que estava aos pés de Cristo, meu querido, nem ligou para sua irmã nada. Falou, ela cantava: eu quero é Deus, né? E ela diz: Senhor, não te importa que minha irmã tenha me deixado só com todo o serviço? Peça-lhe, portanto, que venha ajudar-me. Olha o que Jesus falou. Orientou o Senhor: Marta, Marta. Jesus, quando fala duas vezes, que ele tem pressa. Ele diz: andas ansiosa, porque tu não está sentado onde Maria tinha que estar. Que você não está buscando em primeiro lugar. Você está fazendo a tua regra. A tua regra, Maria, não funciona. Você vai ficar triste, angustiada, nervosa. E diz: orientou-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas ansiosa e te aflige por muitas razões. Todavia, uma só causa é necessária. Quantas causas? Uma só. Não são duas. Se tu adora dois senhores, não funciona. Uma só é necessária. Maria, pois, escolheu a melhor de todas. Maria, ela estava onde, Maria? Maria estava onde? Me ajuda aí. Aonde? Sentada aos pés de Cristo. Maria, pois, escolheu a melhor de todas.
Busque em primeiro o reino dos céus e a outras coisas todas Deus vai te dar. E diz, e esta não lhe será tirada. Diga assim: Senhor Jesus, hoje eu me determino em escolher a melhor parte. E a melhor parte é o Senhor Jesus. Vamos aplaudir a Ele, que Ele é bom. Você veja bem, Maria escolheu a melhor parte, como você hoje. Está sentada ouvindo a palavra de Deus. E quando você começa a buscar muito a Deus, não começa a te perturbar como Marta fez, não é? Ah, agora tu quer virar santinho, está todo dia na igreja, agora você fez tudo que fez, agora as pessoas não querem teu bem. Amém, amém? Se quisesse teu bem, isso aí, rapaz, você ou foi para lá, está mudando, parou de beber, parou de fazer coisa, isso mesmo, amém? Mas essas pessoas, elas se preocupam com você. E às vezes tem pessoa de dentro da igreja mesmo que está preocupado com a tua intensidade com Deus. Porque ela não consegue escolher a melhor parte, porque para ela, Jesus, Deus, não é tão interessante assim. Não vale muito a pena eu buscar muito a Deus. Eu lembro um rapaz que ele falou comigo, ele falou com o pessoal, ele tinha, acho que era 18 anos, 17, 18 anos por aí. Ele falou, não, eu vou servir a Deus, eu vou entregar a vida a Jesus quando eu tiver mais velho, acima de 40, 50 anos, 60. Não passou 2 meses e morreu. Porque eles pensam que Jesus é para velho, né? Muitos novos são presos, são mortos. Então, eu vou falar para você que não escolheu ainda a melhor parte. É dia de hoje você escolher Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Hoje é o dia. Que às vezes você está colocando, mas que eu preciso fazer isso, aquilo. Escolha a melhor parte. E essa parte não vai lhe ser tirada. E a tua casa está pegando fogo, busque Deus em primeiro. As tuas finanças, busque Deus em primeiro. A tua saúde, busque Deus em primeiro. E a outras coisas, Ele promete que vai dar. Mas Ele não admite ficar em qualquer lugar. Mas o mamão compete. Ele faz você, não, se eu tiver dinheiro, puxa, as pessoas elas vão me ver diferente. Você está enganado. Está enganado. Agora, se você tiver Jesus, tanto que quando você tem Jesus, as pessoas se incomodam. Elas se incomodam. Sabe por que elas começam a falar mal de você? Porque elas sabem que você vai bombar. Que com Jesus, você é condenado a prosperar. Amém? Você é condenado a vencer. Busca Ele primeiro. Em primeiro. Primeiro, é primeiro. Primeiro, você está apaixonado, meu querido. Não desliga o telefone. Orava meia hora, agora hora 1, hora 2, hora 3. Você não larga o telefone. Jejuava até meio-dia, jejua até às 6. Lê um capítulo, lê 3, lê 4, lê 5. Está apaixonado por Deus. E Ele diz, busca outras coisas, eu vou te dar. Você não crê em Deus? Então comece a dar prioridade a Ele. Comece a buscar Ele em primeiro lugar. Amém? Que senão o mamão vai te afogar. O mamão vai te matar. Marta ansiosa, trabalhando, eu tenho que trabalhar. Não, você busca Deus em primeiro, Ele acelera o teu processo. Ele pegou Filipe e fez andar 30 quilômetros. Ele fez água sair da rocha. 2 peixinhos e 5 pães, Ele multiplicou para mais de 5.000 homens. Ele acelera e você corre de um lado do outro. É que não dá para vir culto. Olha, mas que tem. E você vai deixando Deus desprezado. E daí, eu ouço Deus, mas pastor, eu faço tudo certo. Mas você não bota Deus em primeiro. Faz tudo certo. No culto não está. Dizimar você não dizima. Ofertar você não oferta. Primiciar você não primicia. Ler a Bíblia você não lê. Jejuar você não jejua. Mas então como faz tudo certo? Perdoar você não perdoa.
abençoar, você não abençoa, e você faz tudo certo. Deus não pode errar. É que a gente não gosta de lutar segundo as normas de Deus, porque a norma de Deus nós temos que renunciar. Temos que renunciar a muita coisa. Não é só difícil, não. É em casa, é em negócios, em muitas coisas nós temos que renunciar. E renunciar nós não queremos. Porque Jesus diz assim, ó: você quer me seguir? Ele não obriga. Quer me seguir? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Quando Jesus ele pegou a cruz, a única vez que Jesus pegou a cruz foi para ir para o Gólgota. Amém ou amém? Quando ele pegou a cruz, ele estava indo para onde? Para a morte. Para a morte. Por isso ele manda você pegar a tua cruz e morrer cada dia para o mundo. Amém? Pegar a tua cruz, cada dia tem que morrer. Amém? Cada dia tem que morrer. Cada dia tem que renunciar. Porque às vezes a pessoa, ela quer namorar de qualquer jeito. Não, mas Deus vai abençoar. Não vai. Deus, ele coloca na norma só, não tem jeito. Não é? A gente alerta, né? Porque a gente vê em colégio, aí menino, 13 anos, menininha, namorando. Meu querido, aqui a gente interpreta como Satanás, né? Fica desde pequenininho, vai ficar no inferno, né? Vai ficar. Não tem esse negócio. Você tem que lutar conforme a norma. No trabalho é conforme a norma, com Deus é conforme a norma também. Mas se você muitas vezes, não, mas eu posso fazer, não pode. Não pode. Porque você é intenso para tudo e não é intenso com Deus. É uma questão que você ama mais outras coisas do que Deus. Seja intenso com Deus. Intenso com Deus. Mas quando você, aí tem Santa Ceia, você não vem. Aí é cela, você não vai. Mas eu faço tudo certo. Eu faço. Não, você está fora de cogitação. Mas hoje Deus está te dando a oportunidade de você buscar Ele em primeiro. Quem é teu Deus? Quem é o teu Deus? É teu Deus e você não gosta de conversar com Ele. Eu quando estava namorando, meu querido, eu tenho que estar lá. Eu tenho que ver todo dia. Todo dia. E que tipo de paixão é essa tua? Que tipo de paixão é essa tua? Que você passa dias, noites sem ver aquela pessoa que tu ama? Sabe que você tem que ler a Bíblia todo dia, não é? Mateus 6 diz, o pão nosso cada dia. Porque a gente gosta de ouvir a voz daquela pessoa que a gente ama. Amém? Ouvir a palavra de Deus. Aí eu gosto de ouvir, a gente vai ler todo dia. Mas quem é teu Deus? Puxa, pastor. Deuteronômio 8:17. Em primeiro lugar, buscar o reino de Deus. Em primeiro. Portanto, não diga no teu íntimo: a minha força e o poder do meu braço me conquistaram esses bens e riquezas. Eu conquisto. Graças a mim. Louvado seja eu. João Batista, entendendo, falou que o meu eu diminua e ele cresça. E você coloca você grande e Deus pequeno. E olha bem, portanto, não diga no teu, não, eu não vou dar dinheiro porque é a minha força. Veja bem se é a tua força ou não. Portanto, não diga no teu íntimo, que às vezes você não fala para a pessoa, mas lá dentro fala. Você lá dentro, não, eu não fiz isso aí. Eu não sei. E Deus é onisciente, Ele sabe. Ele sabe. Aí diz, a minha força e o poder do meu braço me conquistaram estes bens e riqueza. Vai lá. Antes te recordarás de Yahvé, teu Deus. Em primeiro, busca o reino de Deus. Antes te lembrarás de Yahvé, teu Deus. Porque é Ele que te dá força e capacidade para produzir riqueza. Deus não quer você pobre. Amém ou amém? Amém ou amém? Espera aí, Ageu 2:8 diz que dele é a prata, dele é o ouro. Aí não, mas riqueza não pode. Não, você tem que ter riqueza dentro da norma, amém? Dentro da norma. Só que a gente quer fazer as nossas normas.
E diz, porque é Ele que te dá força e capacidade para produzir riqueza, confirmando uma aliança. Sem aliança, você está fora de Deus. Tem que ter aliança com Deus, pacto com Deus, que jurou a teus pais, conforme hoje se constata claramente. Se te esqueceres do Senhor teu Deus e seguirem outros deuses, mamão, que muitas pessoas conquistam algo, mas desaparece do mapa, não quer saber mais de Deus. Se te esqueceres do Senhor teu Deus e seguirem outros deuses e os servires e prestarem culto a eles, asseguro-te hoje que sereis exterminado. Por isso que tem coisas que você começa a parar de buscar Deus, tem coisas que começa a dar errado na tua vida. Começa a dar errado, porque você não está sendo alimentado por Deus, e aí começa você a ser exterminado. Por isso que eu falo com você, seja intenso nas coisas de Deus em primeiro lugar. Outras coisas Ele vai te dar força para você conquistar. Ele que te dá capacidade para adquirir riqueza. Quantas famílias ganham muita riqueza, e aí, o Bill Gates, ele, riqueza, se separou da mulher. O dinheiro dele tinha que segurar a mulher dele, não tinha? Ele correu tanto atrás de dinheiro e esqueceu a mulher. E a gente às vezes corre tanto atrás de uma mão. Não, mas é que... Não, primeiro é Deus, porque Ele que te dá capacidade para você ter riqueza. Deus quer que você prospere. Você pensa que é o diabo, mas é Deus, que o diabo não tem nada para dar. Se ele dá, é que ele tirou de alguém. Mas agora Deus, Ele diz, antes te lembre de mim, eu te dou força para adquirir riqueza. Minha é a prata, meu é o ouro. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Deus tem tudo, amém? Ele tem tudo. Mas olha a diferença de Deus. Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor produz riqueza. E eles ficam bravos quando vê crente prosperando. Mas eles vão ter que te engolir, amém? Vão ter que te engolir. Porque aqui você é condenado a prosperar, amém? Aqui é. Ele diz, a bênção do Senhor, buscou Deus em primeiro, produz riqueza e não provoca sofrimento algum. A bênção do Senhor enriquece e não traz consigo dores. Tem o tipo de bênção que também enriquece. Você trabalha forte de manhã, junta dinheiro, enriquece, mas traz dor. O que adianta? Presta bem atenção. Você conquistou tanto dinheiro e aí você quebra o pau em casa. Você está com ódio, com rancor. O que adianta? Como diz a Bíblia, é mais fácil você estar numa casa deserta do que numa mansão, você com contenda. A bênção do Senhor enriquece e não traz dores. A bênção do Senhor produz riqueza e não provoca sofrimento algum. E você às vezes está prosperando, mas cheio de dor. É enrolo aqui, é rolo dali, não funciona. Está lutando fora da norma. Para a gente encerrar, 1 Reis 3, 1 a 14. Vamos falar de Salomão. O cara mais rico, né? Que já houve. Mas vamos ver por que ele era tão rico assim. Vamos ver. Salomão celebrou uma aliança com o faraó, rei do Egito, casando-se com a filha deste monarca. E Salomão a trouxe para morar na cidade de Davi, até que a construção do seu palácio, do templo do Senhor e dos muros em torno de Jerusalém fossem concluídos. Ainda não havia sido edificado um templo para Yahvé, o nome do Eterno, e por este motivo o povo ainda continuava oferecendo sacrifício em vários altares nos montes. Salomão amava Yahvé. Salomão o quê? É o único que diz na Bíblia, hein? O único. Salomão amava a Yahvé, o Senhor, ele amava. Ele amava. Aquele que tem o meu mandamento e os guarda, esse aqui me ama. E o que me ama será amado pelo meu Pai, e eu me manifestarei a ele.
quando você é apaixonado por Deus, você ama, Ele vai se manifestar a você. E diz, Salomão amava. O tópico de Salomão é aí. E você vai ver mais ali, ó. Salomão era apaixonado por Deus. Amava e que demonstrava mediante suas atitudes. Não adianta amar e não ter atitude. E modo de andar de acordo com as orientações do seu pai Davi, segunda regra. Mas também oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares sagrados nos montes. O rei Salomão foi a Gibeon para lá oferecer sacrifícios, porquanto ali se encontrava o principal lugar sagrado, e ofereceu naquele lugar 1000 holocaustos queimados. Isso aí é mais de 5 milhões de dólares. Isso aí. Salomão não era rico à toa, não. Ele amava a Deus primeiro e também ofertava atitude. Ele sacrificava. Só que às vezes você, para Deus, você tem a mão fechada e quando fala de dinheiro na igreja, você fica corroendo porque fala do teu Deus. Fala do teu ídolo. Não pode tocar no teu ídolo, que é o mamão. Aí você já fica endemoniado, né? Mas quando você ama a Deus, meu querido, você vai amar e ter atitude. Salomão foi milionário, não foi à toa. Porquanto ali se encontrava o principal lugar sagrado e ofereceu naquele altar 1000 holocaustos queimados. Em Gibeon, Yahvé apareceu em sonho a Salomão durante a noite. Deus disse, pede o que desejares e eu te darei. Por que Deus falou isso aí com ele? Ele amava a Deus. Deus pediu oferta, ele sacrifica. Deus nem pediu ali. Ele já foi, ele sabia que precisava espalhar o evangelho. Ele já ofertou ali. Preste bem atenção. A gente pensa que é o gênio, né? Faça 3 pedidos. Não, ali foi Deus que falou, pede o que tu quiser. Olha o que Salomão respondeu, pode ir lá. Olha o que Salomão respondeu. Tu demonstraste uma grande benevolência para com teu servo Davi, meu pai. Honrava o pai ainda, viu? Porque ele caminhou diante de ti em fidelidade, justiça e retidão de coração para contigo. Tu mantiveste prodigiosa misericórdia para com ele, e lhe concedeste um filho que hoje se assenta no seu trono. Agora, pois, Yahvé, Senhor meu Deus, constituíste rei a teu servo em lugar de meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem que não sabe liderar. Teu servo se encontra no meio do povo que tu mesmo escolheste. Presta atenção à palavra povo aí, tá? Uma população tão grande que nem se pode contar. Dá, portanto, a teu servo um coração sábio. Aí que ele pediu a Deus sabedoria. Pediu a Deus sabedoria. Mas não foi sabedoria para ficar rico, não. Ele já ofertou 1000 holocaustos. Ele amava a Deus. Aí veja só, dá para o teu servo um coração sábio, que possa discernir entre o bem e o mal, a fim de que eu possa governar o teu povo com justiça e equidade, pois sem sabedoria que vem de ti, quem pode governar este grande povo? De novo, povo lá. A preocupação de Deus é com o povo, é com almas. Salomão amava o que Deus amava. Às vezes você tem a oportunidade de colocar uma célula na tua casa, mas você não, aqui em casa não. Aqui em casa não, porque você não está preocupado com o povo. Mas eu não vou ficar muito tempo na igreja, que aí eu tenho que estar com o irmão aqui. Você não gosta de povo. De povo. Por isso, você quer para você. Salomão, ele falou, me dá sabedoria, Deus. Eu quero cuidar o povo. Me ensina a entrar, sair. E ele diz, o desejo de Salomão muito agradou ao Senhor. Quando você se preocupa em orar por pessoas, cuidar de vidas, você agrada a Deus. Amém? E às vezes você não quer ver nem gente. Você nem quer ver gente. Por isso, às vezes, você se enrola.
porque você não quer amar aquilo que Deus ama. Mas Salomão amava a Deus e o desejo dele muito agradou o Senhor. Pode ir lá. Por esse motivo Deus lhe declarou: porque foi este o teu pedido, e já que não rogaste para ti vida longa, nem riqueza, nem a vida de teus inimigos, mas solicitaste para ti discernimento, para ouvir e julgar com justiça. Farei o que pediste, e eu te considerei um coração sábio, e capaz de discernir com inteligência, como jamais houve antes de ti, e depois de ti nunca haverá. Também te dou o que não pleiteaste, o que não pediste. Olha bem, ele pediu a Deus para cuidar do povo. Amém ou amém? Me dá sabedoria, Deus. Eu quero orar pelo povo, eu quero ter célula lá em casa, eu quero cuidar de pessoa. Quando você é vendedor, né? Vendedor, quando você vai vender algo, aí vai fechar um grande negócio, você procura saber aquilo que aquele cara gosta. Qual time ele torce. Amém? Para quê? Para você chegar lá, ter um bom desempenho com aquela venda e dar certo. E nós temos que saber o que Deus gosta. Deus gosta de almas. Deus gosta do povo. Deus gosta de vida. Se você não gosta de estar no meio do povo, porque você não ama a Deus. Salomão amava a Deus. E diz: também te dou o que não pleiteaste, o que não pediste. Ele nem pediu. Te dou riqueza e glória, de modo que durante tua vida não haverá rei semelhante a ti. Amém? Deus dá bênção que enriquece e não te traz dor. Quando você ama Deus, quando você ama aquilo que Deus ama, Ele te dá riqueza, Ele te dá honra, Ele te coloca em lugares altos e vai fazer assim com você, com a tua vida. Ame pessoa, goste de pessoa e Deus vai agradar de você. Amém? Deus abençoe. Aleluia. Deus vai agradar de você. Mas se você não, Salomão, mais sábio, mais rico, ele pediu sabedoria. E às vezes você pede dinheiro, sabedoria para ganhar dinheiro. Não foi isso que ele fez, não. Ele não fez isso. Às vezes você já ouviu: Deus me dá sabedoria para ganhar dinheiro. Não. É para você amar aquilo que Deus ama, meu querido. Você nem pediu, Ele vai derramar bênção sem medida sobre a sua vida. Vamos no 14 lá. E mais, se andares nos meus caminhos, obedecendo aos meus estatutos, segundo a norma. Segundo a norma. Eu quero fazer como eu quero, que eu não acho que dízimo é certo. O problema é teu. É teu problema. Mas aí tem coisa que vai emperrar, você sabe. Eu estou fora dos estatutos. Eu não vou ser coroado segundo a norma. E aos meus mandamentos, como procedia Davi teu pai, eu prolongarei os teus dias sobre a terra. Salomão pediu algo que agradasse a Deus. E às vezes você pede casa, mas ninguém pode ir na tua casa. Você pede carro, ninguém pode andar no teu carro. Você quer dinheiro para quê? Para que você quer? Se não é para agradar a Deus, meu querido, você vai perecer. Mas se é para agradar a Deus, Ele vai te dar mais. Vai fazer transbordar na tua vida. Amém? Salomão nem pediu. E você atrás do mamão. Você atrás do mamão desesperado. Marta, anda ansiosa, anda inquietas. E uma coisa só é necessária: Jesus é necessário para preencher toda a tua vida, para abençoar toda a tua casa. Jesus, ame a Ele, busque em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e a outras coisas Ele vai te dar. Amém? Ele vai te dar. Deixa o mamão. Sabe que quando você ama o dinheiro, você vai desprezar Deus. Mas como? Por isso que Deus estabeleceu primícias, sabia? Dízimo, oferta. É para ver se você ama a Deus ou não. Porque dinheiro para você não é problema. Porque tem show, você ia. Não é? Não é esse problema. A questão é a prioridade. Eu amo a Deus. Mas Salomão amou a Deus e demonstrou o seu amor.
Se põe de pé, em nome de Jesus. Você aprendeu um pouquinho que não adianta correr atrás de Mamon? Corra atrás de Deus. Salomão nem pediu, ele deu riqueza, deu honra. Deus quer, quando aquele menininho tinha 2 peixinhos e 5 pães, se fosse às vezes, se fosse o dia de hoje, me dá 2 peixinhos. Eu trouxe esse lanche para mim, né? É para mim, se vira. É para mim, eu não vou dar nada para ninguém. Na célula, às vezes, tu não leva um pratinho, né? Você não leva um refri, às vezes. Né? Eu não vou levar. E pagava cerveja, cocaína, droga, né? Não, é multidão, gente. Você sabe que eu vou falar para vocês, nós fizemos vários eventos de homens e mulher, até nós fizemos evento que deu 400 mulheres, 400 homens, e a igreja bancou tudo de graça. Foi uma das épocas que a igreja mais prosperou financeiramente. Ah, pastor, mas a igreja, qual igreja tu vê fazendo isso aí? Qual tu vê? Tu vê a católica fazer? Tu vê a outra evangélica fazer? Você vê a macumba fazer? Você vê? Você vê fazer? Você vê fazer? Vê fazer? Você não vê fazer. Porque é chave, gente. Existe primícia, dízimo, oferta e esmola. Que eu dou pro... O pobre é o último. E quando você ajuda também aos necessitados, a Deus empresta. Então, que você coloque o teu coração para se apaixonar por Deus. E se você é apaixonado, você vai provar. Você vai lembrar quando você começou a namorar, ou quando você era noivo, ou que você conheceu aquela pessoa e você era intenso. E com Deus não é diferente. Deus, ele diz, ou você me ama, ou você vai desprezar, porque 2 não dá. Então hoje é dia de você se levantar e buscar somente a Deus. Só Ele é o caminho, só Ele é a verdade, só Ele é a vida. Não adianta você correr atrás. Você vai... Eu canso de visitar pessoas em hospital, cadeia, casa de recuperação. Pastor, se eu sair daqui, eu vou estar na igreja. Sai de lá, mas olha, ele some. A gente faz a nossa parte. Mas as pessoas, elas não querem se apaixonar por Deus. Mas se você se apaixonar por Deus, a partir de hoje a tua oração vai começar a mudar. Você vai ter tempo para orar, amém? Você vai ter tempo para ler a Bíblia, você vai arrumar tempo para vir a culto, você vai arrumar tempo para ir à célula, você vai arrumar um jeito. Se você não fizer assim, me desculpe, mas você não é apaixonado por Deus. Pastor, mas eu aprendi. Não, eu falei de Bíblia, eu não falei de avalanche, eu falei da palavra de Deus. E a palavra de Deus é inerrante palavra. Pastor, mas a norma é essa. Salomão foi segundo os mandamentos, e nós vimos que o atleta não é coroado se não for segundo a norma. Não adianta. Pastor, por isso que eu estou perecendo, por isso. Porque você está lutando fora da norma. Mas se você lutar dentro da norma, tenha certeza, riqueza e honra Deus vai derramar sobre a tua vida.